no capítulo de número, você lembra? Capítulo de número, qual foi o capítulo que lemos, senão, como leitura? 4. E nós vamos estar a meditar a partir do versículo do número 1. Glória a Deus por isso. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo de número 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a tua, ou seja, fecha a porta, melhor falando, sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe em parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Queridos, versículo 6 vai dizer: e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, quando nós observamos esse texto sagrado, ele não é um texto desconhecido por todos os leitores das Sagradas Escrituras. A Bíblia vai nos mostrar e vai nos afirmar que Eliseu, ele foi um sucessor de Elias. Elias, um dos profetas que marcou o seu tempo, com a intimidade tão íntima, tão profunda que ele tinha com Deus. Só que chegou um momento em que Deus resolve tomar o profeta Elias para si, tomar para os céus de glória. E dentre isso era necessário que o ministério profético continuasse, porque o ministério, ele não é único. O ministério, ele não é limitado. O ministério é algo extraordinário, é algo espiritual. Porque Elias, ao ser tomado para o céu, se o ministério ele fosse limitado a homens, se o ministério fosse limitado a placas, a partir do momento em que os homens de Deus foram tomados para o Senhor, ou saíram desta terra, o ministério cessava. Mas o ministério, ele não é limitado a homens. O ministério, ele não é limitado a placas, porque o ministério é divino. O ministério é espiritual, não é material. Ninguém, meus irmãos, que tem um ministério chamado por Deus, saiba que
ministério que está em você, o ministério que Deus te deu, outros darão continuidade, porque o ministério não é de homem. O ministério não é uma propriedade de homem. Por isso que Eliseu agora ele é sucessor de quem? De Elias. E ele sabia agora o peso da responsabilidade, porque o ministério é responsabilidade. Ministério não é aplausos, ministério não é status, ministério não é bajulação, ministério não é apresentação, ministério é peso, ministério é responsabilidade. E quando nós observamos a Bíblia, Eliseu agora assume esse ministério profético pesado, que não foi fácil. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos irmãos, que o ministério de Eliseu também foi acompanhado por milagres, prodígios, que Deus realizava por intermédio do ministério profético. Por quê? Porque o ministério profético que estava sobre a vida de Eliseu foi transferida pela vida de Elias. Antes de Elias partir para os céus, Elias faz uma pergunta para Eliseu: pede-me o que queres, que te será concedido. Quando Elias faz essa pergunta para Eliseu, Eliseu ousadamente ele faz um pedido absurdo ao entendimento de Elias. Logo ele vai olhar para Elias e vai dizer: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Eu quero aqui, irmãos, ensinar algo, que Deus ele não dá, irmão, porção dobrada do seu Espírito. Isso não existe, isso não é bíblico, mesmo que a Bíblia vai nos dizer que ele nos dá sem medida, mas ele não dá porção dobrada do seu Espírito. Porém, a Bíblia vai dizer que Eliseu pede porção dobrada do Espírito que está na vida de Elias, ou seja, da unção que estava sobre a vida de Elias. Eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Ele olha e fala: tu é coisa que me pediste, mas se tu me ser tomado de ti, isso te será concedido. E dentro dessa verdade, dentro dessa observação, Elias faz alguns testes, porque tem que ter teste, irmão. Elias faz alguns testes, muitas das vezes Elias pedia para que Eliseu ficasse quando ele ia em certo lugar. Logo, Eliseu, entendido do que queria, ele disse: eu não vou me ausentar de ti. Para onde tu for, eu irei. Eu não vou sair de perto de ti. E você conhece a história. Uma carruagem de fogo separa Elias de Eliseu. E a Bíblia vai nos dizer que Elias ele sobe, ele é tomado aos céus por um redemoinho. Elias ele não sobe ao céu em carruagem de fogo. Não. A carruagem de fogo separa. Já falamos isso várias vezes aqui. Elias e Eliseu. E agora Elias é tomado ao céu. E a unção do Espírito de Elias repousa sobre a vida de Eliseu. E Eliseu começa a realizar milagres. Você conhece? Estavam cortando madeira para ampliar a tenda, porque o lugar em que estava era estreito. E a Bíblia vai nos dizer que ali um machado cai e o jovem logo clama e diz: ai, Senhor, porque era emprestado. Porque tudo que a gente pega emprestado tem que devolver, porque não é nosso. Tem gente que faz diferente. Tem gente que você empresta água e pensa que você deu para ele, não aparece mais. E aquele jovem sabia que tinha o compromisso de devolver
ele pegou uma madeira e colocou sobre as águas. Quando ele solta aquela madeira sobre as águas, logo o ferro ele flutuou. O ministério profético de Eliseu foi tremendo. Ele passa o Jordão com Elias, mas ele tem que retornar. E quando ele retorna, já retorna só fisicamente sem Elias, mas a unção estava sobre ele. Então o Jordão teve que obedecer e se abrir, porque quando tem unção, o milagre acontece. O crente que tem unção de Deus, intimidade, independente de quantas pessoas estejam com ele, se ele tem a unção de Deus sobre a sua vida, o negócio vai funcionar. Porque a unção, ela faz a diferença. E o texto que nós lemos, eu agora fazendo esse plano de fundo para você entender um pouco, eu preciso agora falar sobre esse texto que lemos. Aqui está uma mulher e ela está desesperada. Diga comigo, essa mulher está desesperada. E não quem nunca ficou desesperado, quem nunca passou por momentos de ficar puxando os cabelos, quem tem? Quem nunca ficou agoniado dizendo como é que eu vou resolver isso agora? Essa mulher, ela está de luto. Essa mulher, ela perde o marido o provedor da casa, aquele que administrava a casa, aquele que cuidava da casa, aquele que lhe protegia e que protegia os seus filhos. Este homem, ele morre. E aquela mulher fica agora só com os seus dois filhos. Só que a Bíblia vai dar referência desse homem e vai dizer que ele era um homem de Deus, porque ele era servo do Senhor. Ele temia ao Senhor. Quando ela vai falar para o profeta, ela vai dizer: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Em outras palavras, aquela mulher estava clamando por um socorro. Porque tem horas na nossa vida, irmão, que a gente clama por um socorro. A gente clama por misericórdia de Deus na nossa vida. E que a gente sabe que somente Ele é que pode trazer esse socorro para nós. Ela dá referência no seu marido. Vai falar que ele era servo, ele temia ao Senhor. Porque ele tinha deixado uma Bíblia, e não era porque ele era veado. Não era isso. É porque, infelizmente, a morte bateu na sua porta. E ele não teve condições de pagar a dívida. E a mulher ficou agora com a responsabilidade de pagar a dívida do seu marido. Deixa eu usar algo aqui e passar para os irmãos. Os irmãos não peguem como que fosse uma verdade o que eu vou falar aqui. Porque isso aqui é estudo, e tudo que é estudo a gente tem que ter muito cuidado no que vai falar. Mesmo estudando. Mas eu posso afirmar isso porque não vai gerar heresia. E nem tampouco vai ser algo contrário à Bíblia. Mas para quem estudando esse texto dentro de fontes confiáveis, e segundo algumas fontes confiáveis, diz que a dívida que este homem tinha adquirido foi porque no período em que Jezabel se levanta para tentar matar Elias, em que os profetas se esconderam, foram escondidos, e Elias pensava que só tinha ele de profeta, mas tinha mais escondidos. E segundo algumas fontes confiáveis, de que esse homem levava mantimento, alimentava aqueles profetas. E segundo o historiador Flávio Josefo diz que por isso foi causada essa dívida, porque ele comprava para levar para os profetas. Isso é história.
E ele agora morre. E quando ele morre, a dívida fica. Imagine comigo, biblicamente, você em casa com os dois filhos, aqueles que você estava agora se encostando neles, porque o pai morreu, ficou dois marmanjos dentro de casa. A tendência é: os filhos vão agora manter a casa, vai correr para cuidar da mãe. De repente, um barulho na porta acontece. Sim, porque essa casa tem a porta, né, irmão? E ninguém chega arrumando porta de ninguém, bate na porta para saber se tem gente lá dentro, né? Então, você comigo, suponho, está baixando os credores na porta. Porque tem porta, a Bíblia fala que a casa tem porta. Então, o que acontece? Chega os credores. Lá vem ela sem saber o que estaria acontecendo. E quando ela abre a porta, quem está lá? O credor. Olha, teu marido morreu, só que tem uma dívida para ser paga. Como é que vai ser agora? Porque, irmão, quando alguém pede a você, muda de caminho, de telefone, de endereço, de e-mail, se brincar até de nome e identidade. Mas quando é você que deve, rápido vai para a sua porta. Então o que acontece? Ele fala: eu vim pegar os teus dois filhos, eu vou levar eles, porque eles têm que pagar a dívida do pai deixou. Só que essa mulher sabia que a dívida não era pequena, e esses dois jovens iriam ficar ausentes por muito tempo da sua casa, e ao mesmo tempo ela temia pelos seus filhos o que poderia acontecer com eles, porque ela não sabia qual era o trabalho que iriam colocar para ele trabalhar. Talvez seria um trabalho escravo, e a mãe se preocupa com isso. Então o que acontece? Ela fala com o homem de Deus, e quando ela fala com o homem de Deus, o versículo número 2 vai dizer: e Eliseu me disse: que tinha eu de fazer? Eliseu faz uma pergunta: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Se não tem nada, não tem como acontecer, porque não existe multiplicação de zero. Tem que ser, tem que ter uma coisa: 1, 2, 3, 4. Não se multiplica de zero. Tua serva não tem nada. Só que ela lembra: se não uma botija de azeite, era só isso que o profeta queria saber. Tem alguma coisa em casa? Então Deus vai usar o que você tem em casa. Quando ela fala que tem uma botija de azeite, ele dá uma orientação para aquela mulher: olha, vai na vizinhança, essa mulher tem acompanhando. Ela não é uma fofoqueira linguaruda, arrumadora de contenda, olhadora da vida dos outros. Não! Essa mulher tem a comunhão com a sua vizinhança. Porque pensa numa coisa terrível: é você parar vizinho de gente fofoqueira, observador da vida dos outros. Olha a roupa que tu veste, o calçado que tu tá, o penteado do teu cabelo, o que tu leva para casa, o que tu leva para casa, quando chega, olha que chega. Se essa mulher tivesse essas qualificações, quando os meninos chegassem na porta e diziam: olha, aqui não tem vaso para emprestar, que o profeta manda pegar vasos e não poucos, porque o milagre que ia acontecer era grande, o milagre era grande. Isso aqui é tremendo, é extraordinário para a sua vida nessa noite. No seu horário, se bom dia, boa noite, não dizer nada. A senhora tem uma panela aí? Panela? É? Não, vai ter que você consegue. A senhora tem uma vasilha aí? É, tem uma que estava
que vão prestar. Nossa, você está comigo. Supongamos que tem um vizinho. Lá tem, então aqui tem também. Sempre tem um vizinho fofoqueiro. Olha toda a vida dos outros. Imagina comigo aqueles dois rapazes com um monte de vasilha na mão. E o povo. O marido morreu, está em dificuldade, deixou a Bíblia e agora está indo na casa dos outros pedindo panela vazia. Parece uma coisa sem sentido nenhum. E aqueles fofoqueiros observando e olhando e dizendo: só que eles não sabiam que eles estavam debaixo de uma palavra profética. E eles pegam. E a Bíblia vai dizer que quando pega aqueles vasos, lembra? A ordem é essa: entra para dentro de casa e faz o que? Não, e grita na janela? É? Não. Fecha a porta sobre, deixa tudo fechado e vai enchendo. E aquela mulher ia tirando naquele vaso e ia colocando, e os meninos iam colocando do que estiga. Ela tirava e ia colocando, ela tirava e ia colocando, e o azeite nunca parava. Por quê? Porque ela estava na obediência. Quem está na obediência, Deus supre. Quem está na obediência, Deus vai fazer milagre. Quem está na obediência, verá a providência de Deus. E ela enchia, e quanto mais ela tirava do vaso, o vaso não esvaziava. Agora pode para cá. De onde veio a multiplicação dessa mulher? Diga, de dentro de casa. Deus usou o que estava dentro de casa. Muitas das vezes alguém se preocupa de onde vai vir. Muitas das vezes Deus vai usar aquele pouquinho que você tem dentro de casa e vai multiplicar, o nome dele vai ser glorificado. Ela tirava e não esvaziava. Quando enche, ela faz uma pergunta: traz mais um para mim. Traz mais um. Ele diz: não tem mais. Acabou-se os vasos. Aí a Bíblia vai dizer: e o azeite parou. A pergunta é: parou de descer o azeite? Não, porque o azeite já estava no vaso. Parou de multiplicar. Porque eu já vi pessoas pregando e o azeite estava descendo. A Bíblia não fala sobre isso. Foi multiplicado o azeite que estava já em casa, dentro do vaso, estava lá. O azeite estava lá. Então ela ia tirando e o azeite não acabava, porque ela estava debaixo de uma palavra profética. E melhor a gente aprende a acreditar nesse Deus que provê, não acredita. Ou a gente acredita nesse Deus que faz milagre, ou a gente não acredita. Dá para dar bola ou não dá? Aí o que acontece? Ela poderia, depois dos vasos tudo cheio, o presbítero Carlos, nosso Deus ela poderia ter dito: já que está tudo cheio, a Bíblia está tudo transbordando, eu não preciso mais falar com o profeta. Só que o mesmo homem de Deus que deu uma orientação para ela pegar os vasos emprestados, fechar a porta, porque a multiplicação, a bênção ia vir sobre a sua vida, ela procurou novamente o nome dele, ela voltou a ele. Porque tem gente que é assim, ó, recebe a bênção e solta da igreja. Ela volta. O versículo de número 7 diz: então veio ela e o fez saber. Ela foi dar a informação do homem de Deus e fez saber ao homem de Deus e disse ele: a mesma voz, olha para cá, irmão, não perde isso aqui. A mesma voz profética que orientou aquela mulher pegar vasos
vasos emprestados, a mesma voz profética que orientou aquela mulher a entrar dentro de casa, fechar as portas sobre si. Isso aqui é primeiro. E ela viveu um milagre da multiplicação. Foi a mesma voz que lhe deu a orientação e disse: vai, vende o azeite seguido. Vai, vende o azeite, olha para cá, irmãos, e paga a tua dívida. Ela vendeu o azeite e pagou a sua, porque a dívida agora era dela. Olha para cá, irmãos, isso aqui é tremendo. Então o que acontece? Ele vende, paga a dívida, ou seja, a dívida foi quitada, a dívida foi paga. Agora presta atenção. Quando nós usamos a expressão resto, a gente tem na mente o que, irmão? Resto é aquilo que sobrou e que não tem valor. Muitas pessoas chegam nas nossas casas, às vezes, principalmente aqueles que criam porcos, e falam: o resto da comida ajuda muito mal, porque depois de pegar para levar para os porcos. Não é isso? Porque a expressão resto, no nosso entender, é aquilo que não tem valor mais. Só que o resto de Deus para a vida do cristão, irmão, é algo extraordinário. O resto de Deus para a vida de um cristão é um luxo para toda a vida. E o texto vai dizer que ela vendeu o azeite, e a Bíblia diz que ela viveu, olha para cá, e tudo Deus filho viveu o resto, e essa palavra, o resto de Deus é a abundância para a tua vida. O ser humano é diferente. Quando o ser humano às vezes quer te dar algo, vai te dar o resto, aquilo que não presta mais, aquilo que não tem mais valor. Mas Deus é diferente. Quando ele fala assim, viver o resto de Deus é luxo para a tua vida. O resto de Deus é coisa extraordinária para a sua vida. Diga glórias ao nome de Jesus. O resto de Deus é coisa linda, irmão. O resto de Deus é luxo. O resto de Deus não é nesse contexto que nós vivemos, que a gente pega aquilo que não presta e dá para os outros. O resto de Deus é luxo. Vende o azeite, paga a dívida. A preocupação dela é o que, irmãos? Diga: pagar a dívida. A preocupação dessa mulher é o que, irmão? Pagar a dívida. Ela vende o azeite, paga a dívida, e agora não precisa mais se preocupar com a renda. Não precisa mais ficar desesperado com renda nenhuma. Você vai pegar o azeite, o resto do azeite que ficou, tudo vai viver com teus filhos. Em outras palavras, não vai faltar mais nada. Administra, porque tu vai viver com teus filhos o resto. A casa estava quase vazia, não tinha quase mais nada, mas ela foi consultar o nome de Deus. Quando a gente, meus queridos irmãos, coloca Deus em prioridade na nossa vida, quando a gente coloca a palavra de Deus em prioridade na nossa vida, saiba de uma coisa: as coisas vão funcionar, as coisas vão dar certo, as coisas vão andar. O nome de Jesus vai ser glorificado. Aparentemente pode ser até difícil no começo, no momento, mas depois o negócio vai mudar, o negócio vai melhorar, Deus vai prover, a coisa vai acontecer, tu vai viver em paz, vai viver tranquilo, porque Deus vai suprir para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Eu creio nesta palavra. Eu vivo essa palavra, eu me alimento dessa palavra, porque o mesmo Deus que proveu para essa mulher, Ele vai prover para você. O mesmo Deus que proveu na tua casa, vai
esperança naqueles da própria terra que temem a Deus, que obedecem a Deus, que servem a Deus e viverão milagres por conta da provina. É assim que eu acredito, é assim que eu creio. Fique de pé comigo nesse momento, por favor. Fique de pé comigo, por favor. Nós estamos no culto de gratidão. Diga comigo, culto de gratidão. E eu quero que nesse momento você ore comigo, por favor. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos por este culto maravilhoso, pela tua graça estendida sobre as nossas vidas, pela tua palavra transmitida aos nossos corações, pelos louvores entoados na noite decidida. Senhor, eu te louvo, que a multiplicação venha sobre a casa do teu Senhor. Olha para cá, irmãos, e ora, por favor, que a multiplicação venha sobre a tua vida, que a multiplicação venha sobre a tua casa, que a multiplicação venha sobre as tuas finanças, que a multiplicação venha sobre o pouco que você tem, que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida, para a glória do nome de Jesus. Que neste culto de gratidão você possa ser mais grato a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito sobre a tua vida. Permanece conosco, Senhor. Permanece com a tua igreja, conduz em paz, conduz em segurança, guarda, tranquiliza o coração da tua filha, tranquiliza o coração do teu filho, mostra para ele, mostra para ela a tua grandeza, a tua fidelidade, a tua mão poderosa estendida, prova para ele, prova para ela, que o Senhor está no comando, está no controle da sua vida. Isso é o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Nosso irmão Zé que está fazendo quantos anos, irmão Zé? 62. Eu queria convidar o senhor aqui, irmão Zé, para bater um parabéns do senhor, vem cá. Vamos cantar, irmão? Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, cante, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Diga comigo assim: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu vou deixar para a meditação do nosso irmão Zeca. E eu vou dizer agora para os irmãos, eu encomendei uma lembrancinha do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, e o Senhor acredita, me trouxeram essa lembrancinha, e quando eu olhei, dá uns três que o irmão Zeca dentro. Eu falei, não é esse tamanho. Aí a moça levou de volta, mas vai trazer, eu vou entregar aqui dentro da igreja, tá certo? Mas eu quero deixar aqui para meditação dos irmãos, Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 16. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra. Que Deus te abençoe, irmão Zeca, de forma especial, a bênção de Deus, e Deus multiplique seus anos de vida na terra. Quem diz amém por isso? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós que sempre diz. Tome seu assento para você comer uma fatia desse bolo, em nome de Jesus, está encerrado.